The Blueprint, o esboço do último filme da Terra. Ok, bom sábado a todos. Como tem passado? Tem sido abençoados? Amém, amém, muito bem. Por uma questão de tempo, alguns de vocês disseram que viram ou ouviram esta apresentação antes, e eu quero apenas avisá-los que esta não é a versão de 38 minutos, no caso de alguém ter assistido. Se alguém não assistiu ainda, não se preocupe com o que eu vou falar. Vamos orar rapidamente. Vamos abrir a palavra de Deus e ver coisas maravilhosas. Amém? Vamos orar. Pai do céu, pedimos-te que nos fale hoje, Senhor. Alimenta-nos com o pão da vida e que nossos corações sejam comovidos à medida que observamos o teu plano de salvação. Em nome de Jesus, amém. Foi-nos relatado no livro Eventos Finais que, no que toca ao trabalho do Espírito Santo nos últimos dias, milhares seriam convertidos em um só dia. Tal como o mesmo número que foi convertido e batizado no dia de Pentecostes, é-nos dito que veremos conversões como essa e veremos que acontecerá tão rapidamente que será empolgante. A minha pergunta é: quantos de vós esperam por esse tempo onde milhares serão convertidos num dia? Amém? Será um tempo muito poderoso, porque o Espírito de Deus pairará sobre o povo de Deus. Aqui temos: milhares na última hora verão e conhecerão a verdade. Estas conversões da verdade serão feitas tão rapidamente que surpreenderá a igreja e somente o nome de Deus será glorificado. Amém? São então boas notícias, mas também representam desafios bastante sérios. Porque quando raciocinamos sobre esta verdade, se milhares são convertidos num dia, a questão é: ao que é que serão convertidos? Sabemos que serão convertidos à pregação da mensagem dos três anjos. O que é a mensagem dos três anjos? Digam-me, quero ouvir respostas. A mensagem dos três anjos refere-se ao julgamento. Mais coisas. Adoração. O que mais? Os acontecimentos dos últimos dias. O que mais? Salvação. Vá, ajudem-me. A guarda do sábado está incluída? Ok, a marca da besta está incluída. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs? E a profecia dos 1.260 dias? E a profecia das 70 semanas? E a queda de Lúcifer no céu? Sim, e a mensagem do santuário? Sim? Bem, queridos, ouçam-me com muita atenção. Se milhares serão convertidos em um dia à mensagem dos três anjos, significa que, meus queridos, você e eu teremos de ser capazes de partilhar tudo isso em um único dia. Não desmaie. Uau, por essa eu não esperava. Sim, queridos, se estes vão ser convertidos em um dia, lembre-se, Pedro pregou uma mensagem e 3.000 foram convertidos. E a questão é: como é que serei capaz de chegar a um lugar onde possa pregar a mensagem apenas em um dia? Será possível pregar a mensagem toda, de todo o plano da salvação? Será possível concretizar isso em apenas um dia? Vou-vos dizer que a resposta é sim. E estamos prestes a fazê-lo em apenas 1 hora e 15 minutos. Vamos abordar a profecia dos 1.260 dias, das 2.300 tardes e manhãs, profecia das 70 semanas, a queda de Lúcifer do céu, abordaremos a mensagem do santuário, abordaremos a mensagem dos três anjos, temei a Deus e dar-lhe glória. Falaremos sobre o milênio, a segunda vinda, falaremos sobre o fim dos ímpios e a terra renovada, tudo isso numa hora e pouco. Estão entusiasmados? Muito bem, deixe-me então colocar-vos uma questão, e eu lanço-a sempre no início desta mensagem. Quantos de vocês acham que conseguiriam explicar o último filme que viram?
Eu sei que são todos adventistas do sétimo dia e não veem mais televisão. Mas o último filme que viram, conseguiriam explicar em apenas 20 minutos? Quem conseguiria? Vamos lá, pessoal, é sério. Quantos de vocês conseguiriam explicar o último filme que viram? Fosse documentário ou outra coisa, conseguiriam explicar, certo? Ok. Se eu vos pedisse para virem aqui e explicassem a Bíblia em apenas meia hora e tal, quantos conseguiriam? Ok, é isso que vamos fazer. Vejam, há algo muito importante acerca da analogia que vos dei a entender. É o seguinte. A razão pela qual nos lembramos muito bem de um filme é por causa das imagens colocadas na nossa mente, certo? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vejam então o que vamos fazer. Vamos simplesmente retirar imagens da Bíblia. A propósito, sabem do que é feito um filme? De várias fotografias em movimento. São várias fotografias que juntas, de forma repetitiva, formam um filme. Por isso, intitulei esta mensagem de O Esboço do Último Filme da Terra. Estão me entendendo? Então, estamos prestes a ver e assistir a um filme. Amém? Bom, quantos de vocês são adeptos de sucos misturados? Sabem o que significa, certo? Quando pegam em frutas ou vegetais, talvez umas 20 cenouras, fazem um suco e juntam tudo num copo. É isso que vamos fazer com a Bíblia, ok? Vamos espremer toda a Bíblia. Para que consigamos compreender, vamos abranger todo o grande conflito. E faloemos de tal maneira que, pela graça de Deus, vocês estarão capacitados a partilhar esta mensagem com os vossos amigos, vizinhos e familiares. Que vos parece? Estão preparados? Muito bem. Vamos então começar e eu vou convidar-vos a utilizar a vossa mente como uma tela. Ouvir-me-ão dizer várias vezes nesta apresentação: estão me acompanhando no vosso filme? E se estiverem, simplesmente digam amém. Estão me acompanhando? Muito bem. E o nosso filme começa. Já oramos? Oremos novamente. Pai do céu, por favor, guia-nos, dá-nos entendimento, ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso filme começa com um anjo chamado Lúcifer. Sabemos que o céu era um lugar de perfeita paz e harmonia. E tudo estava em harmonia com a vontade de Deus. Em Ezequiel, capítulo 28, lemos acerca de um anjo chamado Lúcifer, mas também chamado de querubim ungido. Vamos ler. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Do monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Antes de avançarmos, vamos estabelecer um ponto aqui. Lúcifer é chamado um anjo da guarda. No sentido de saber o que é um anjo da guarda, temos que ir até ao Antigo Testamento, onde Deus deu a Moisés instruções sobre uma construção designada de santuário. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre o santuário que ele era exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o santuário. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Basicamente, o que nos é mostrado aqui é que o santuário do Antigo Testamento era um modelo, ou sombra, do quê? Das coisas celestiais, ok? Então, quando vamos ao santuário do Antigo Testamento, a propósito, tem uma imagem do tabernáculo. Quantos conseguem ver a imagem do tabernáculo, ok? Existe uma imagem do tabernáculo. Por uma questão de tempo, vamos passar já para um lugar chamado Lugar Santíssimo. Quem me sabe dizer, então, o que se encontrava no Lugar Santíssimo? A Arca do Concerto. E de cada lado da arca encontravam-se 2 anjos. E esses anjos eram anjos da guarda, ou querubins da guarda.
Vejam o que a Bíblia diz. Também farás um propiciatório de ouro puro, farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Agora, reparemos nesta imagem. Uma imagem da arca bem de perto. Aqui podem ver o propiciatório, ok? E aqui podem ver a chamada Arca do Concerto. Agora, deixe-me colocar-vos uma questão. Se esta imagem é um exemplo ou sombra das coisas celestiais, então, o que representa o propiciatório? O trono de quem? O trono de Deus, ou o domínio de Deus. Está bem? Então, temos aqui o trono de Deus, e já agora, no santuário do Antigo Testamento, o Shekinah ficava exatamente no propiciatório. Quem é Shekinah? É Deus, ok? Então, temos Deus no propiciatório, ou no seu trono. E depois, o que é que sustentava o propiciatório? A Arca do Concerto. Se minha lanterna quiser funcionar. A Arca do Concerto. Pergunta: o que se encontrava dentro da Arca do Concerto? A lei de Deus, os 10 mandamentos. O que isso quer dizer, queridos? Que a base do trono de Deus, no céu, era sua o quê? Sua lei. Estão me acompanhando até agora no vosso filme? Amém. Esta é a primeira cena. A base do trono de Deus era a sua lei. E se Lúcifer era um anjo da guarda, significa que a posição que Lúcifer tinha no céu permitia estar próximo da presença de quem? De Deus. Muito bem. Estão me acompanhando? Então, a Bíblia nos diz que Lúcifer era um querubim da guarda. Quem sabe o significado da palavra guardar, cobrir? Quando se está cobrindo, está-se a quê? Está-se a quê? A proteger. Então, qual era a função de Lúcifer no céu? Proteger a lei de Deus. Agora, queridos, isto é muito importante entender, porque a maioria dos cristãos não entendem de que se trata o grande conflito, não entendem de que se trata esta batalha, e é frustrante quando não se entende, e se não se entende do que se trata essa batalha, pode-se estar lutando do lado errado, sem se perceber isso, ok? Então, o que vemos aqui é que Lúcifer era um querubim da guarda, e um anjo que defendia e protegia a lei de Deus, que era a base do seu governo e trono. Isso faz sentido? Se um trono não está fundamentado numa lei, então temos o quê? Uma anarquia. Vamos ver o que acontece agora. A Bíblia nos diz, a Bíblia menciona, nós lemos anteriormente em Ezequiel 28:14, tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Eras o quê? Perfeito. Por que é que acham que Lúcifer era perfeito? Porque Deus o criou? Mas por que outra razão? Porque ele não somente protegia a lei de Deus, como também guardava a lei de Deus. Faz sentido? Por outras palavras, não se protege algo que não se está disposto a guardar. No entanto, a Bíblia diz que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foste criado até o quê? Se achou iniquidade em ti. Alguém que me ajude aqui. O que é iniquidade? Pecado. Qual a definição de pecado de acordo com 1 João 3:4? Transgressão da lei. Compreendam então, Lúcifer pecou ou transgrediu o quê? A lei. Agora, quantos de vocês adivinham que lei Lúcifer transgrediu? A mesma lei que ele tinha sido contratado para defender e proteger. Estão me compreendendo? Então, queridos, quando Lúcifer peca no céu, desencadeia uma guerra no céu. Sim? Então, começamos a perceber que a primeira guerra, ou a que desencadeou todas as guerras, era sobre a lei de Deus.
Então, se a primeira guerra foi sobre a lei de Deus, por que motivo será a última? Estão compreendendo o vosso filme até agora? Bom, até agora tudo bem. A Bíblia diz, continua dizendo, já lemos esse verso anteriormente. Temos que nos perguntar outra coisa antes de avançarmos, ok? E a pergunta é que entendemos na Bíblia que 1/3 dos anjos foi, juntamente com Lúcifer, expulso do céu, quando o próprio iniciou esta rebelião. A questão agora é, como Lúcifer foi capaz de enganar 1/3 de anjos inteligentes? Muitos de vocês diriam, eu nunca me deixaria enganar se estivesse no céu. Mais uma questão. Como é que Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos? A resposta é maravilhosa e nos dada aqui em Isaías 4, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, o que é que ele dizia? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me sentarei aos lados do norte. Deixe-me perguntar-vos algo. A que congregação estava Lúcifer tentando exaltar-se? A congregação dos anjos, porque onde é que isso se passou? No céu, ok? E diz aqui, no monte da congregação me assentarei. A propósito, o que é que ele acabou por fazer com a congregação? Separou-a. Sabem qual foi a primeira igreja a separar-se? Foi a congregação do céu. E qual foi a razão? A lei de Deus. Vejam o que diz aqui. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto é absolutamente maravilhoso. Como é que é designado o Altíssimo? O Altíssimo é amor, é bondade, é justiça, é santidade. Vamos juntar tudo isso. Qual foi o argumento que Lúcifer usou para enganar anjos inteligentes? Isto foi o que ele disse. Não precisamos de uma lei para sermos santos como Deus. Ok, vou tentar outra vez e deste lado. Não precisamos de uma lei para sermos santos tal como Deus é. Por outras palavras, foi um argumento de autojustiça. Não preciso de Deus para me dizer que tenho que ser santo. Não necessito de uma lei para me dizer que tenho que ser justo. Eu já sou santo. Não preciso obedecer aos mandamentos de Deus. Ele não tem a marca da justiça. Nós já somos santos por nós mesmos. Era um argumento de autojustiça. Lúcifer não disse aos anjos, ei, anjos, gostariam de ser diabólicos? Quantos deles cairiam nisso? Diabólico, destruir o céu, Não, nunca os enganaria assim. O argumento de Lúcifer foi, não precisamos que Deus nos diga como ser justos. Gostaria que imaginassem a profundidade desse engano. Temos democratas neste lugar? Não levantem a mão, por favor. Quero que raciocine o seguinte. Temos republicanos neste lugar? Levantem a mão. Sabem, republicanos, que os democratas estão a ser manipulados por Satanás, não sabem? Muito bem, republicanos. Democratas, estamos só de brincadeira, certo? Sabemos que são os republicanos que estão a destruir a América, certo? Não é fantástico que tanto os republicanos como os democratas pensam que estão a fazer o que é melhor para o país? Então, quero que imaginem o tipo de política que estava acontecendo no céu. Lúcifer era um político que dizia, ouçam, o governo de Deus e tudo que nele há precisa de uma reforma. Ele queria mudar o quê? Mudar o governo de Deus. Ele queria acabar com a lei de Deus. E o seu argumento era, não me impeçam, por favor. O seu argumento era este, governo demasiado grande.
Não precisamos que Deus nos diga o que necessitamos, o que vamos fazer e como vamos. Não precisamos que Deus se meta em tudo na nossa vida. Este foi o seu argumento. Deixem fazer o que nos apetece, as nossas cenas, a autossuficiência. Uau! Bem, onde é que ouviram isso antes? Não é verdade? Queridos, gostaria que entendessem que os anjos não disseram, vamos ser diabólicos? Primeiramente, eles e até o próprio Lúcifer não se aperceberam do que estavam fazendo. Agora, ele é indiscutivelmente diabólico, mas antes, ele estava genuinamente a pensar que podia ser justo sem Deus. Deixem colocar-vos uma questão. Já ouviram esse argumento antes no planeta Terra? De que não precisamos de uma lei para ser como Deus? Não precisamos de uma lei para ser como Cristo? Podemos ser santos e justos sem que Deus nos diga como o fazer? Já ouviram isso antes? É um argumento que nasceu no coração da boca do próprio Satanás. Estão me compreendendo até agora? Então, o que é que acontece? A Bíblia diz que houve uma guerra no céu. E o diabo e seus anjos são expulsos. Agora, precisamos colocar-nos uma questão. Por que é que Deus não julgou e destruiu imediatamente Lúcifer e seus anjos? Alguma vez questionaram sobre isso? Vamos descobrir a resposta e está escrita em Deuteronômio 19, 16 e 17. E a Bíblia diz, Deus estabelece um princípio falando com Moisés. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes inquirirão bem. Basicamente, o que é dito aqui é que quando houver algum conflito entre duas pessoas, tem que haver um terceiro participante. Estão me compreendendo? Se tiverem algum problema com alguém e pedirem uma audiência no tribunal, e vocês sabem que vão ganhar o caso, mas veem que a pessoa que querem levar a tribunal é o próprio juiz, qual é o veredicto? Não há hipótese de ganhar o caso, certo? Pense bem, vamos aproveitar este princípio. No céu, quantos lados ali estavam perante a rebelião? 2. Deus e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos. Onde está o terceiro participante? Não há um terceiro participante. Entendem o dilema? Entendem o dilema? Estão compreendendo? Vocês são bastante imaginativos. Muito bem. Então, o que Deus vai fazer? Como? Qual é, bem, de fato, há algo interessante. A Bíblia nos diz em Ezequiel 28, 17, quando Lúcifer estava sendo expulso do céu, Ezequiel 21, 17 diz algo interessante. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Afirmação bastante interessante. Diante dos reis te pus. Parece ser sinônimo de julgamento. Como se Deus tivesse a dizer a Lúcifer, colocar-te-ei perante um grupo de reis que te julgarão. A questão é, que reis seriam esses? Estão compreendendo? Quero que notem algo que a Bíblia diz em Apocalipse 1, de 5 a 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Adivinha então, queridos, quem seriam esses reis, esse terceiro participante que julgaria Lúcifer? Nós. Uau! Que chamado grandioso! Gostaria de vos dizer, queridos, que vós sois o júri de Deus. Vocês são o júri de Deus. Queridos, deixe-me, posso alertá-los? Não menosprezem esta vossa função. Não será bom se o fizerem. A propósito, somente os que julgarem serão salvos.
Voltaremos a esse ponto. Ouçam bem. A Bíblia diz-nos, em 1 Coríntios 6, de 2 a 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Estão me compreendendo? Estão compreendendo o filme? Conseguem entender? Está fazendo sentido? Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram os júris, os reis. Por outras palavras, a humanidade iria ser o júri. Na realidade, quando Deus criou Adão e Eva, o que é que Ele lhes deu? Deu-lhes o domínio. Só os reis têm domínio. Vejam isto. Quando são selecionados júris, segue-se uma lista de critérios de modo a estarem aptos para tal. Primeiro critério, não ter tido conhecimento do crime em primeira mão. Deixe-me perguntar algo. Onde estava a humanidade quando Lúcifer se rebelou no céu? Não tinha sido criado sequer. Até agora, tudo bem. Estão prontos para a próxima? Ponto 2. Um júri tem que ser um cidadão que vive debaixo da lei. Vão deixar-me entusiasmado sozinho? Vão me deixar aqui solitário? Então, um júri tem que ser um cidadão cumpridor da lei. Sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, a lei estava escrita nos seus corações. Ponto 3. Muito bem. Um júri tem que discernir o bem do mal. Ponto 4. Não se podem deixar influenciar pela opinião pública. Então, o que acontece é que Lúcifer vê a criação de Adão e Eva e pensa, são estes que vão me julgar? É este o júri que me condenará? E sabem o que ele faz? Deixe-me dizer, se fossem criminosos e tivessem acesso ao júri, o que tentariam fazer? Subornar o júri. E adivinham o que Lúcifer faz? Exatamente isso. Ele dirige-se ao jardim do Éden e ele disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Depois de Deus ter pedido para não comerem do fruto de toda a árvore, vejam o que a serpente diz. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Serão como Deus, serão tal e qual Deus. Soa-vos familiar? Como é que ele enganou os anjos do céu? Podemos ser como Deus, sem obedecer aos seus mandamentos. Exatamente a mesma coisa. Ele não foi até Eva e disse, Eva, gostarias de ser diabólica? Não, ele disse, Eva, pode ser como Deus. A propósito, a palavra Deus, do hebreu, Elohim, significa juiz. Eva, queres ser um bom juiz? Queres saber a diferença entre o bem e o mal? Coma desta árvore e serás um ótimo juiz. Uau! Uau! Então, Adão e Eva comeram ambos do fruto. E o que acontece com eles? É que perdem a sua condição de cumpridores da lei no reino dos céus. Jesus aparece no jardim. E depois, o que é que acontece? Ele institui o plano da salvação. Diga-me, qual o propósito do plano da salvação? Restaurar a humanidade para voltarem a ser cidadãos que cumprem a lei de Deus. E júris, ouvintes com discernimento de distinguir o certo e o errado. Vejam só, já ficaram entendendo todo o propósito do Evangelho. É restaurar-nos, para que sejamos cidadãos do reino dos céus. E, a propósito, a única maneira de sermos cidadãos do reino dos céus é termos vontade de nos subjugar às leis do céu.
Vejam, queridos, o que estamos fazendo quando estudamos com os nossos amigos e vizinhos é mostrar-lhes a base para entenderem tudo isto à luz de um grande enquadramento. Se não virem o grande enquadramento, a imagem, temos que pendurar esse quadro no corredor das nossas memórias. Compreendem? Estão me acompanhando no vosso filme até agora? Muito bem, o que vamos fazer agora é andar rapidamente para a frente, porque Deus já nos mostrou que voltará novamente para restaurar a humanidade, ok? E vamos avançar rapidamente até ao tempo de Moisés. Deus está prestes a usar Moisés e a libertar o povo do cativeiro. E quem era esse povo? Eram os filhos de Israel, ok? Deus chamou os filhos de Israel porque vai, evidentemente, usá-los para fazerem parte do seu plano para restaurar a humanidade. Para serem o quê? Júris, ouvintes, cidadãos cumpridores da lei do reino dos céus. O que faz Deus quando chama o povo para sair do cativeiro? Oferece-lhes um presente muito especial. Que presente é esse? É o santuário. Bom, quero partilhar algo convosco. A Bíblia diz aqui em Êxodo 25:8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Atenção, por que é isso tão importante? Na verdade, observemos outro versículo rapidamente. Salmo 77:13 diz: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Façam agora uma pausa. Quando Deus foi ter com Adão e Eva junto ao jardim, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia onde ele estava. Qual foi o propósito da pergunta de Deus a Adão? Que ele estava o quê? Perdido. Estás perdido. Por causa da rebelião, tiveram que ser postos fora do jardim, certo? O plano de Deus é trazer o homem de volta à sua presença. O que é que ele fez então? Ele dá-lhes um mapa. Estou ficando empolgado. Vocês não estão? Ele lhes dá um mapa. Ele dá-lhes algo chamado santuário, que a propósito é o modelo miniatura do trono de Deus no céu. Exatamente a mesma coisa. Como se, por outras palavras, Deus dissesse: se queres saber como funciona o meu governo no céu, dar-te-ei um modelo miniatura dele na terra. É aquilo a que chama. A propósito, quantos de vocês já andaram perdidos? Alguma vez já pediram informações de direção a alguém e responderam: ah, sim, claro. E estão num lugar estranho, como o Havaí, digamos, e estão tentando encontrar um restaurante, e alguém vos responde: ah, claro, tudo o que tem a fazer é descer a rua, vir à direita, depois à esquerda, segue, e já lá chegou. E o guia parece ser simpático. Ele parece amigável e vocês confiam nele. Colocam as vossas esperanças, aspirações, acreditando que ele está correto. E continuam a conduzir e viram à esquerda, à direita, fazendo exatamente o que ele diz. E vão parar em outro lugar qualquer. Tanta frustração, certo? Já vos aconteceu? Oh, e se tivéssemos um GPS que fosse tão preciso, que soubéssemos sempre onde estamos e para onde precisamos ir? Queridos, o santuário é o GPS de Deus, o seu grande plano de salvação. Nunca se perderão se tiverem este esquema convosco. Deus deu-nos de forma a que saibamos o caminho de volta para o nosso Pai. Amém? O que acham que o diabo acha deste esquema? Estão a acompanhar-me no vosso filme até agora? Ele deve odiar tudo isso, porque tira algo do céu e faz uma réplica colocando-a na terra. E o diabo diz: vejam, veio aqui para a terra. E depois escuta Deus a falar ao povo de Israel sobre o santuário e percebe que Deus oferece o santuário a Israel para preparar o mundo para a vinda do Messias.
Este santuário contém o plano da salvação para salvar o mundo inteiro. Como acham que Satanás se sente com tudo isso? Oh, ele está zangado. Ele percebe que tem que fazer algo para evitar isto. Queridos, antes de avançarmos no nosso filme, temos que entender a importância desse esquema. Estão preparados? Muito bem. Então aqui vamos nós. Desculpe, estou ficando empolgado sozinho. Ouçam isso. O santuário revela a presença de Deus. Lembram-se de que Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles"? Ao olharmos para a tenda do santuário, era apenas uma cobertura vulgar. Sabem, daquelas rudimentares e castanhas, nada chamativas. Mas bem no interior do templo estava a presença de quem? Deus. Sabem que o santuário revela Jesus Cristo? Jesus disse, quando veio à terra: "Derribai este templo, e em 3 dias levantarei." Disseram, pois, os judeus: "Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias?" Mas ele falava do templo do seu corpo. Bem, queridos, quando Jesus veio a esta terra, quem sabe que nome foi chamado? Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando observamos aquele bebê, não há nada de extraordinário, é apenas um bebê normal. Mas dentro daquele menino estava a real presença de Deus. Estão acompanhando? Então vocês estão partilhando isso com os vossos amigos e vizinhos e eles dizem: "Uau, nunca tinha ouvido isso sobre o santuário." Estão me acompanhando? Vejam o que ele nos vai dizer. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Entendem que é da porta que ele está falando? Jesus disse: "Eu sou aquele que passa pela porta." E ele passa pela porta porque ele é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. E vocês perguntam, o que isso significa? Vejam, bem aqui no pátio do santuário, havia algo chamado de altar do sacrifício. Sabem o que acontecia ali? Animais eram sacrificados. Para o que é que isso apontava? Para Jesus Cristo. E ele passa pela porta, e pela porta ele dirige-se para o sacrifício. E Jesus disse, vejam bem, a Bíblia diz: "E a este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem." Ouçam, queridos, se Jesus está no santuário, e se ele anda pelo santuário, o que é que seus seguidores fazem? Seguem seu exemplo. Estão me acompanhando? Jesus disse: "Eu sou o caminho." Mas em Salmos, lemos: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário." Significa que Jesus está no santuário. Estão me acompanhando? Vamos ver de que forma o santuário aponta para o plano da salvação. Aqui estão os elementos que compõem o santuário. Preciso que me ajudem. A maior parte de vocês deveria saber isso. Então, digam lá. Fora do tabernáculo está o altar do quê? Sacrifícios. Depois, se andarmos um pouco mais à frente, veremos um elemento chamado pia. Era onde o sacerdote lavava o quê? As mãos e os pés, porque estavam cobertos de sangue ou sujidade. Por favor, não se esqueçam deste pormenor, ok? Temos também a mesa dos pães da proposição. A propósito, este compartimento era chamado de sala da proposição. E havia uma sala com 2 compartimentos, dividida por uma cortina, ok? Então, no lugar santo, que é o primeiro compartimento, existem 3 peças de mobiliário. Havia um candelabro, e o que acham que representa este candelabro? A luz. Representa a luz. Na verdade, Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo." Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O candelabro representa o povo de Deus, a luz do mundo. Deveríamos ser uma cidade edificada sobre um monte. Estão me acompanhando? O que acham que a pia representa? Água representa o quê? Batismo.
o que representa o altar dos sacrifícios, a morte de Cristo, a mesa dos pães da proposição. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E o altar do incenso? Representa a oração. De acordo com Apocalipse 8, de 1 a 3, o incenso acende, queima e sobe, tal como as nossas orações. Quando oramos, acende a Deus. Amém? Temos aqui o altar de incenso e depois vamos até ao lugar santíssimo. Aqui temos a arca do concerto, os 2 anjos da guarda, o propiciatório e a real presença de Deus. Estão me acompanhando? Quero que observem isto aqui. Temos o altar dos sacrifícios, a pia, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o candelabro e a arca do concerto. Agora, sabem que se fosse feito um delinear ao redor desses objetos, desenhando uma linha à volta deles, sabem que formaria a imagem de uma cruz? Vão mesmo deixar-me entusiasmar-me sozinho? Milhares de anos antes de Jesus ir aniquilar o pecado, o santuário já apontava para o fato de que Jesus morreria pregado numa cruz pelos nossos pecados. Queridos, não somente Deus, mas se avançarmos um pouco, notarão que em cada peça da mobília há uma indicação de que Jesus foi ferido. Como? Jesus foi pregado nos seus pés. Foi pregado na mão esquerda, na mão direita. Tinha uma coroa de espinho na sua cabeça. Morreu com o coração quebrantado. E sabem o que aconteceu quando os soldados romanos foram verificar se ele estava morto? Pegaram uma lança, perfurando-o de lado. E adivinhem o que é que saiu? Água e sangue. Tal como quando o sacerdote, com as mãos ensanguentadas, as lava na bacia. Todas as peças do mobiliário apontam para as zonas onde Cristo foi ferido. Impressionante. Impressionante. E esta agora? O santuário aponta para quem Cristo é. Queridos, sabemos que Cristo é o Cordeiro de Deus. Estão me acompanhando? Altar do quê? Sacrifícios. Ele não é somente o Cordeiro de Deus, mas é a água da vida. Estão me acompanhando? Amém? E ele não é somente a água da vida, queridos, mas é também o pão da vida. Ele é o pão da vida. Não só, queridos, ele é nosso intercessor. E não somente nosso intercessor, mas é a luz do mundo. E, queridos, resumindo numa palavra apenas, ele é a lei de Deus personificada. Entendem por que este esquema é tão importante? Vamos ver mais. Vamos ver Êxodo. E reparem que Deus liberta o seu povo através deste padrão. Vocês perguntam, como assim, pastor? Reparem, em Êxodo, a primeira coisa que Deus manda os seus filhos fazer é o quê? Deveriam matar um cordeiro. Isso aponta-nos para que peça da mobília? Para o altar dos sacrifícios. É a Páscoa e saída do Egito. Estão me acompanhando? Ok. Depois da Páscoa, os filhos de Israel caminham e são confrontados com o Mar Vermelho. Estão percebendo? O que simboliza o Mar Vermelho? Batismo. Depois do mar se dividir, eles atravessam-no. A Bíblia diz no capítulo 16 que Deus enviou maná do céu. Acham coincidência? Veio o que Deus está mostrando com isto? Ele está guiando seus filhos por um percurso intencionalmente delineado. Vejam nisso.
Em Êxodo, capítulo 17, aliás, 19, Deus diz a Israel: Israel, agora sois a minha nação real, o meu tesouro peculiar, a minha cidade edificada sobre o monte. E ele está a se referir a ela, a referir-se ao candelabro. Ele refere-se a Israel como a luz de todo o mundo. No mesmo capítulo, Deus diz a Moisés para falar ao povo de Israel, anunciando que 3 dias para se preparar para o seu encontro com Deus. A que peça de mobiliário podemos associar? Ao altar dos incensos. Preparar o coração. Por quê? Porque em Êxodo 20... Pensavam que eu estava inventando isto. O que acontece em Êxodo 20? Deus proclama os 10 mandamentos ao seu povo. Acham que é apenas coincidência? Nem pensar nisso, queridos. Vamos aprender mais. Quero mesmo que fiquem com este esquema bem memorizado. Tem que ficar nos átrios da memória. Estão me acompanhando? A importância da repetição. Vamos a outra. A vida de Cristo. Espetacular. Onde é que Jesus nasceu? Em Belém. Mas onde? Num estábulo. O que há no estábulo? Animais. Cristo nasceu entre os animais. Que peça associariam ao fato de Jesus ter nascido entre os animais? O altar de sacrifícios. Podemos ir mais além ao dizer que Cristo nasceu para viver em sacrifícios. Ele nasceu para morrer. O que aconteceu a Cristo aos 30 anos de idade? Foi batizado. Associamos a pia. Pergunta: o que aconteceu quando Cristo foi batizado? A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Quantas vezes Jesus foi tentado no deserto? Quantas peças de mobiliário temos? Qual foi a primeira tentação? Faz com que esta pedra se transforme em pão. Acham que o diabo não está a par deste esquema? Acham tudo isso coincidência? Reparem, tentação número 2. Ele diz: atira-te daqui abaixo e clama por Deus. Ele está tentando Jesus a fazer uma oração presunçosa. O altar do incenso. Tentação número 3. Olha, eu sei que vieste pelo teu povo, e redimi-lo, e dar-te-ei este candelabro, se te curvares e me adorares. Jesus supera as 3 tentações e começa a pregar a lei de Deus e a sua misericórdia. Amém? Estão me acompanhando no vosso filme? Muito bem. Vamos continuar. Reparem isso. Cristo desce do céu. O esquema até mostra que Jesus desceu. Veja. Cristo deixou seu trono no céu. Sim, conseguem ver isso? Muito bem. Ele deixa o seu trono no céu, vivia da palavra de Deus, mesa dos pães, deixou a sua luz brilhar, João 9, candelabro, e viveu uma vida de oração, altar de incenso, foi batizado, e depois foi crucificado. Qual deles vocês preferem? Gosto de vos ouvir dizer, uau. Wallowing in the wow. Muito bem. E que tal isto? A ascensão de Cristo ao céu. Cristo veio a este mundo e morreu. Altar dos sacrifícios. Ele foi ressuscitado e purificado. A pia, certo?
ele entra no santuário celeste, ministrando a favor do candelabro, ministrando, envia maná do céu, ascende para interceder por nós, e um dia, no futuro, sabemos que Cristo entraria no lugar santíssimo para dar início ao juízo investigativo. Amém? Ok, muito bem. Que tal isso? Sabiam que até o Novo Testamento está baseado neste esquema? Preste atenção a isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. De que falam eles? Boas novas. Mas falam acerca de quê? Vida, morte. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam sobre o sacrifício de Cristo. Que livro vem em seguida na Bíblia? O livro de Atos. De que trata ele? O batismo do Espírito Santo. Ok, vão me deixar ficar entusiasmados? Sozinho. Então o livro de Atos é sobre batismo. Muito bem. Então agora temos o livro de Romanos a Judas. De que assunto falam? Falam sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância da intercessão e oração de Jesus, da importância de deixares a tua luz brilhar. E depois temos o livro de Apocalipse, que vos leva diretamente à sala do trono de Deus. Ok, este silêncio deve ser porque estão vendo um filme mesmo bom e não querem ser incomodados agora. Deixo-vos em paz e vamos continuar a assistir ao filme, ok? Muito bem, então vamos olhar para aqui. Vamos ver mais um esquema. Queridos, isto é muito importante, o nosso caminho. Se nesse caminho, de perspectivas diferentes, devemos entender que o nosso caminho para o trono de Deus segue o mesmo padrão. Então, se quero ser salvo e ir até Cristo, qual é a primeira coisa que devo fazer? Tenho que aceitar o sacrifício de Cristo por mim. Amém? Esse é o primeiro passo para chegar ao trono de Deus. Se vós não sois cristãos, e o diabo tem a noção de que o primeiro passo é no altar dos sacrifícios, ele tem exatamente uns 10 demônios aqui para tentar impedir-vos de passar por este elemento. Entende o que eu digo? Mas digamos que, pela graça de Deus, conseguem passar por cima desses demônios e aceitam Jesus na cruz. Podem dizer, consegui, acabou, posso ir para casa descansado. Por que é que dizem que não? Porque o esquema diz-nos que não é assim. Queridos, quando as pessoas não têm um esquema, não sabem como se orientar. Se não tiverem um GPS, não podem simplesmente supor. Mas quando tem algo que vos é mostrado com clareza, um caminho, podem ter a certeza. Ou quando alguém vos diz, isso me levou à aceitação de Jesus Cristo como Salvador, o que é que lhes pode explicar? Ei, espera um pouco, falei com alguém sobre isto e estudei com um grupo de pessoas que me disseram, salvo uma vez, salvo para sempre. Isto terminou na cruz. Mas depois chego aqui e vejo este esquema e concluo que isto não terminou na cruz. Entendem o que está passando aqui? Quando explicam e levam alguém a aceitar este esquema, vão obviamente fazê-la chegar a algum lado. Então, antes de me batizar, se sou um cristão genuíno e aceito o sacrifício de Cristo, qual é o próximo passo a dar se for genuíno? Vou me batizar. E ouçam, queridos, se tinha anteriormente 10 demônios impedindo que passasse o altar dos sacrifícios, adivinhem quantos tenho a impedir a chegada à pia? Uns 20. Não o deixe avançar, não o deixe avançar. Mas pela graça de Deus ultrapassam a barreira e são batizados. Louvado seja Deus! Aceitei a Cristo e fui batizado. Consegui, acabou, está feito. Posso ir embora agora. Está bom, sim? Não, queridos. Por quê? Porque um cristão genuíno estudará a palavra de Deus. Amém? Um cristão genuíno estará orando, intercedendo e aceitando a intercessão de Cristo em seu favor. Um cristão genuíno deixará a sua luz brilhar.
Então, se estavam 20 demônios impedindo chegar ao batismo, então 60 demônios impedindo de estudar a Bíblia, testemunhar e orar. Uma pergunta: onde é que Deus quer nos levar automaticamente? Já viram quão óbvio é este esquema? Quando alguém diz, não precisamos guardar a lei, estão a dizer, mas sem se guiar por um esquema. E até podem ser genuínos, podem parecer simpáticos. Mas não coloquem os vossos sonhos e aspirações no homem. Coloquem em Deus. E Deus deu-nos este esquema, por alguma razão, para nos mostrar que aquele que recusa entrar pela porta e aceitar o sacrifício do Cordeiro, recusando andar nos caminhos que Jesus andou, está no caminho para se perder eternamente. Podem nem perceber o que estão fazendo, mas é isso que o diabo quer. Continuando. Adoro este aqui. Já ouviram dizer que Jesus virá pela constelação de Órion? Reparem bem. Aqui está Órion. Vou esperar. Aqui está algo interessante. Esta é a nebulosa de Órion. Sabem o que é uma nebulosa? É um local onde nascem estrelas. Não pode ser. Vamos andar para frente. Ok. O povo de Israel foi comissionado a levar este esquema ao mundo inteiro. Estão acompanhando o vosso filme? Vou fazer uma comparação. Deus dá-lhes este esquema como se tratasse de futebol americano. Israel, levem o esquema, bola para o campo. Mas o que acontece? O povo de Israel, a quem Deus chama para se preparar para o regresso do Messias, começa a perder o controle da bola, esquema. Começam a adorar ídolos, a curvar-se perante imagens de pedra e outras coisas. Deus permite que o povo seja levado em cativeiro para a Babilônia. Como se dissesse, Israel, façam uma pausa. Pênalti. Israel tem que ficar em cativeiro. Por quanto tempo? 70 anos em cativeiro na Babilônia. Somente para terminar, falando sobre o cativeiro em Babilônia. Há uma profecia dada pelo profeta Daniel. E a profecia diz-nos que haveriam 70 semanas. Deixe-me pausar aqui. Veja o que já aprendemos. Já estivemos em Gênesis, agora estamos no livro de Daniel, ok? E Daniel está dando a primeira das 3 profecias de tempo. Quantas profecias de tempo? 3. Quais são as 3 profecias de tempo? A profecia das 70 semanas, a profecia dos 1260 anos e a dos 2300 anos. Quem se sente confuso sobre essas profecias? De que falam realmente elas? Muito simples. Essas 3 profecias de tempo são, na realidade, apenas uma profecia. Estão entendendo? Deixe-me simplificar, se conseguir. Estas 3 profecias são subprofecias de uma grande profecia. 70 semanas dessa profecia têm a ver com um determinado assunto. 1260 anos dessa profecia têm a ver com outro momento. E os 2300 anos, a maior dessas 3, tem a ver com outro assunto. Até agora, entenderam? Muito bem, vamos desvendar essas 3 profecias muito rapidamente. Profecia número 1 é a profecia das 70 semanas. Quero que entendam bem isto, porque é maravilhoso. A profecia das 70 semanas, quantos dias há numa semana? 7. Portanto, 70 vezes 7
490 dias. Mas nas profecias bíblicas, um dia é igual a um ano. Gostaria que reparassem no que o batista estudioso John Gill disse. Este espaço de 70 semanas não deve ser entendido como semanas de dias, o que é um tempo muito curto para a realização de tantos eventos mencionados. Nem caberiam dentro desse espaço de tempo, mas em semanas de anos, dando 490 anos. Tempo a começar na data mencionada e durante o qual todas as coisas que profetizou seriam cumpridas. Esta forma de contar ano, trocando por dias, não é incomum nas Escrituras. Aqui temos um estudioso batista a destacar um princípio de equalizar um dia com um ano. Estão me acompanhando? O que acontece então na profecia das 70 semanas? Muito simples. Deus disse a Israel: vocês têm 70 semanas, ou 490 anos, para se organizarem novamente. O Messias chegará no fim desse tempo. Se não estiverem prontos, no final dos 490 anos, eu tirar-vos-ei o esquema que vos dei e dá-lo-ei a outro alguém. Estão me acompanhando? E o que vai acontecer? Jesus entra em cena. A propósito, esta profecia das 70 semanas engloba um intervalo de tempo, desde Babilônia. E sabem quantas nações se erguem e caem, sobem e descem antes do fim das 70 semanas? Deveriam saber. 4. A profecia das 70 semanas foi dada antes do fim de que império? O Império da Babilônia. Depois vem o Império da Medo-Pérsia e cai. O Império Grego entra em cena e cai. Ao fim dos 490 anos, chegamos ao tempo de Jesus, que está sob o domínio de que império? O Império Romano, ok? Sabiam que a Bíblia fala sobre estes 4 reinos no livro de Daniel, capítulo 7? Quer saber sobre esses reinos? Lembram-se? Babilônia é o leão, Medo-Pérsia, o urso, Grécia é o leopardo e a quarta besta representa Roma. Isso são apenas revisões. Não se percam, somente revisões, certo? Então, os 490 anos levam-nos a 4 reinos e chegamos aos tempos de Roma, certo? O que acontece quando Jesus aparece? Qual a reação dos judeus? Rejeitam Jesus. E ao rejeitarem Jesus, que rejeitam eles também? O esquema. Como? Eles rejeitam o Cordeiro de Deus. Sim. Eles rejeitam a água da vida. Sim. Eles rejeitam o pão da vida, lembram-se? Dar-nos carne para comer, lembram-se? Rejeitam a oração de Jesus na cruz pelo nosso perdão. Rejeitam a luz do mundo, não a compreenderam, diz a Bíblia. E por último, ao rejeitá-lo, rejeitam a sua lei. Rejeitaram o santuário. E então Deus disse, tudo bem, não aceitam o santuário? Tirá-lo-ei da vossa posse e dá-lo-ei a outro povo. Lembram-se do que aconteceu quando Jesus morreu? O véu do templo se rasgou. O que significa isso? Que o santuário na terra não faria mais sentido, pois Cristo estaria prestes a ascender ao templo celestial. Israel rejeitou o Messias. E Deus faz levantar outro povo. Que povo é esse? A Israel espiritual. Queridos, percorremos o Velho Testamento de fio a pavio. Estão me acompanhando? Acabaram de assistir a um filme que vos levará a entender o tema do Novo Testamento. Todo o Velho Testamento conta sobre a tentativa de destruir o povo de Israel e ao seu esquema. Somente isso. Nessa transição, nós lemos em 1 Pedro 2, de 9 a 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Vejam o que acontece. Israel chega ao fim dos 490 anos com o esquema. E sabem o que faz? Quando Jesus vem à terra, ficam sem a bola. Deus tira-lhes o esquema e confia ao Israel espiritual. E lá vai ele, até ao fim do campo. Estão me acompanhando até agora? Qual é a mensagem que devem pregar? A sua mensagem é de um Salvador, que ressuscitou para um templo celestial. Estão me entendendo? Vamos avançar.
Lembram-se disso? Quem é que o diabo vai usar para atacar a igreja primitiva? O mesmo rei, Roma. A mesma Roma que levou Jesus à cruz perseguirá a igreja primitiva. Leram sobre isto? Quantos lançaram cristãos aos leões e coisas do gênero? Adivinha o que acontece? Quantos mais cristãos morrem, mais se multiplicam. Chegam à conclusão de que essa estratégia não está funcionando. Tem então que subir com outro tipo de poder. Um poder que surge após Roma. Estão acompanhando? Esse poder vai ser usado para atacar a Israel espiritual e também o santuário celestial. Vejam isto. O livro de Daniel faz referência a esse poder que surge após Roma e diz: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Quem representa esse pequeno chifre? A igreja da idade das trevas. Reparem nisso. Adam Clarke, um metodista, diz, em linguagem profética, um tempo significa um ano, e um ano profético compreende um ano para cada dia, 3 anos e meio, um dia por um ano. Dará o resultado de 1260 anos. Isso vem da boca de um metodista. Estão me acompanhando? Isso não é uma interpretação somente adventista, queridos. Nós temos chegado a conclusões a partir das descobertas dos que vieram antes de nós. Estão acompanhando? Reparem isso. Os 1260 dias, na realidade, são 1260 anos. E é durante esse tempo que o chifre pequeno domina ou ataca o povo de Deus e o santuário de Deus. De fato, vejam o que a Bíblia diz. A Bíblia fala-nos de alguns lugares em Daniel 8:12, o sacrifício diário será removido. De que peça do mobiliário estamos falando? Sacrifício diário. Altar dos sacrifícios. Muito bem. Também nos diz que em Daniel 8:12 lançou a verdade por terra. Onde é que encontramos a verdade? Na palavra. A tua palavra é a verdade. Muito bem. De acordo com Daniel 7:25, destruiria os santos do Altíssimo. Que peça representa os santos do Altíssimo? O candelabro. Estão seguindo o raciocínio? Por outras palavras, sabemos quem este poder é, simplesmente pela maneira como ataca essas verdades vindas do santuário celestial. Vejam isso. Em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, e acerca deste poder, a Bíblia diz-nos que ele mesmo se considera Deus. De que peça estamos falando? Muito bem. Também Daniel 7:25 nos diz que esse poder trataria de mudar os tempos e a lei. Apontarmos para qual? Para o número 6. Muito bem. Sabemos então do que estamos à procura. Reparem isso. Aparece um poder que ataca todas estas peças do santuário? A resposta é um grande sim. Notem isso. O sistema católico romano substitui ou deita abaixo a verdade do sacrifício de Cristo e substitui-a ensinando indulgências. Por outras palavras, o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar os pecados. Vocês têm que pagar para serem perdoados. Queridos, isto foi um ataque direto ao propósito que Jesus teve, intervindo aqui, morrer por nós. As pessoas estão comprando o perdão, em vez de irem até Jesus Cristo. Não somente atacam esta verdade durante a idade das trevas, atacam também a verdade e deixem-me levarmos rapidamente à Eucaristia. O poder do Padre é o poder de alguém divino, pois a transubstanciação do pão requer tanto poder como para a própria criação do mundo. Assim, o Padre pode ser designado como o Criador do Criador. Portanto, cada vez que o Padre levanta ao alto aquele pedaço de pão e o parte, ele afirma: eu tenho o poder de crucificar Cristo novamente. Queridos, Cristo morreu apenas uma vez pelos nossos pecados.
uma vez. Então, essa verdade foi posta de lado. Não somente foi posta de lado, como também a essência do batismo, que passou a ser praticada como o batismo de crianças. Não precisam de se confessar e arrepender. Apenas precisamos de as aspergir. Bem, queridos, acabaram com a necessidade de confissão e arrependimento. Subitamente, ao aspergir uma criança com água, passam a ser bons. Não deitaram somente essa verdade abaixo, como atacaram a palavra de Deus. Substituíram a palavra de Deus, a mesa dos pães, por tradições da igreja. De fato, vejam o que eles disseram. As tradições da igreja são mais importantes do que a própria Bíblia. Também disseram, os leigos não estão autorizados a ter uma Bíblia porque não conseguem interpretá-la. Somente os padres conseguem interpretá-la. Queridos, sabem por quê? Vejam isso. Não somente atacaram estes 3 pontos, como também atacaram o altar dos incensos. A intercessão de Cristo por nós foi eliminada e substituída pelo confessionário. Posso vos falar sobre o confessionário? O confessionário é uma pequena sala dividida por 2 compartimentos, divididos por uma cortina. De um lado, está um homem sentado, ocupando o lugar de Deus, enquanto as pessoas vão lhe confessar seus pecados. Acham que isto é coincidência? Queridos, está tudo explicado no esquema. Quando entendemos o esquema, entendemos todo o plano da salvação. Vejam, não somente atacaram estes pontos, como também atacaram a Igreja de Deus, perseguindo-a, fazendo-a esconder-se, e é nessa altura que tem origem o que nós chamamos de Idade das Trevas. A maneira como a igreja evangelizava era queimando os crentes, atados num tronco. Arrepende-te ou queimamos-te. E por fim, chegam ao lugar santo, deitando por terra a lei de Deus. Como fizeram eles isto? Em Daniel 7:25, lemos que eles tentaram fazer o quê? Mudar os tempos e as leis. Que mandamento mudou? O 4º mandamento, o dia de sábado. Impressionante. Queridos, reparem vocês, tentam esclarecer. Imagine, chegam perto de alguém e dizem, tens que guardar o sábado. E responde, para quê? Mas se lhes mostrarem o que está por trás, mostrando como a rebelião começou no céu, Lúcifer tentando mudar a lei de Deus, conseguimos entender por que ele está tentando fazer o mesmo aqui na terra. A propósito, eles não somente mudaram a lei de Deus, aqui está o oficial da igreja, sentado entre 2 querubins. Também podem reparar 4 padres à sua volta, tal como 4 seres viventes rodeando o trono de Deus. Um homem sentado no lugar de Deus. A Westminster Confession of Faith presbiteriana diz: não há outra cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo o Papa de Roma pode em nenhuma circunstância ser a cabeça. Este é o anticristo. Pensei que fosse uma ideia somente adventista. Uau! Esse é o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, que se exalta a si mesmo na própria igreja, contra Cristo e tudo que se intitula de Deus. Queridos, a razão pela qual trouxe este assunto, a minha apresentação, é para mostrar que não é uma apresentação bizarra, vinda dos adventistas. Isto é o que o protestantismo falou há centenas de anos, até que deixou de lhe dar
importância. O metodista Adam Clarke diz, em linguagem profética, um tempo significa um ano. Já tínhamos lido este artigo antes. Só vou ler este parágrafo aqui. Provavelmente, o fim não está muito distante. Já foi gravemente provocado pelos franceses, falando acerca do papado. Em 1798, Adam Clarke, um metodista, digam todos, metodista. Em 1798, o exército republicano francês, sob o comando do general Berthier, tomaram posse da cidade de Roma, tendo substituído todo o poder papal. Uau! Ok? O que temos agora? Já vimos a profecia das 70 semanas e agora dos 1260 anos. Onde estamos nós no nosso filme? Satanás parece estar vencendo. Mas, queridos, tal como em todos os filmes, parece que o mal vai vencer. Mas sabemos que há um momento em que o filme dá uma reviravolta, favorecendo o bem. Isto leva-nos ao momento final do livro de Daniel, no capítulo da profecia das 2300 tardes e manhãs. Quero que vejam com atenção o que diz. E diz, quanto tempo demorará até que a verdade seja restaurada e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Por outras palavras, o anjo pergunta por quanto tempo o pequeno chifre terá poder para operar estas coisas pisando a verdade. A resposta é, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em outras traduções, também vemos a palavra restaurado. Por outras palavras, a verdade que foi deitada por terra durante a Idade das Trevas será restaurada pelo final dos 2300 anos. Quando é que esta profecia acaba? De acordo com a mesma, no ano de 1844. Então, se estivermos certos, veremos uma restauração de todas essas verdades. Em que ano? Em 1844. Vejam bem. Ouçam, um pastor batista, John Gill. Vejam bem o que ele diz sobre a profecia dos 2300 anos. Isto é de bradar aos céus. Estes 2300 dias podem ser considerados como muitos anos, o que levará até ao final do 6º milênio, ou bem perto dele. Serão então revelados novos aspectos sobre o santuário e a Igreja de Deus. E haverá uma limpeza de tudo o que são doutrinas corruptas, disciplina, adoração e opiniões. Ok, esqueci-me de que estão assistindo um filme. Vou os deixar em paz enquanto assistem. Vamos continuar. John Gill, um batista, diz que a profecia dos 2300 dias teria uma restauração e purificação na doutrina e na adoração. Então, veremos. Durante um período de 500 anos, todas estas verdades começaram a ser restauradas. Estão preparados para ouvir isso? É o momento mais alto da apresentação. Estão prontos? Podem manifestar vossa excitação nesse momento. Ok, vejam. Assistam ao vosso filme. Tomem atenção. No ano 1300, um homem chamado John Wycliffe entra em cena. A propósito, ele é o fundador de um movimento chamado Lollardos. John Wycliffe, o que fez ele? Ele faz a tradução da Bíblia para uma linguagem perceptível ao povo. Sabem que peça do santuário restaurou John Wycliffe? A mesa dos pães. Quantos querem manifestar-se com um amém? Agora vejam isto. Sabiam que John Wycliffe... Quantos de vocês gostam de John Wycliffe? Sabem que se vivessem no ano de 1300 e alguém vos perguntasse, quer ser Lollardo? Sabem que seriam considerados partes de uma seita? As pessoas diriam, Wycliffe? Não.
Se decidissem seguir os ensinamentos de Wycliffe, provavelmente não seriam capazes de ir à casa contar nada aos vossos vizinhos. Os vossos vizinhos gozariam de vocês. Por outras palavras, queridos, se seguissem Wycliffe naquele tempo, teriam que ser ousados o suficiente para se manterem firmes na verdade. Louvado seja Deus por John Wycliffe. No ano 1400, nasce outro homem. A propósito, o movimento anterior era considerado uma seita. No ano 1400, nasce um homem chamado Martinho Lutero, que começa uma reforma protestante. Martinho Lutero é o fundador do movimento luterano. E adivinhe que peça Lutero restaurou. Ele disse, calma aí, não temos que comprar indulgências, pois o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados. Amém? Queridos, se eu vivesse naquele tempo, diria, Martinho Lutero. Mas adivinhe, entendem que se vivessem naquele tempo e dissessem que eram luteranos, as pessoas olhariam para vocês como se pertencessem a uma seita. Sabem que se a internet fosse utilizada nos tempos de Lutero, olha, ouvi dizer que o Martinho Santo seria considerado uma seita. Teriam que ter ousadia e desejo de seguir a Cristo se ficassem firmes na verdade. A propósito, é interessante porque Wycliffe traduziu a Bíblia na verdade presente. Depois, chega Martinho Lutero, quando a Bíblia já estava mais ou menos espalhada. Continuava a ser a verdade presente, mas seria agora uma verdade preciosa. Já voltaremos. O movimento luterano foi considerado uma seita. No ano 1500, outro homem, João Calvino, começou o movimento presbiteriano. João Calvino tem um carinho especial pela oração. Ele afirma, não precisamos ir ao encontro dos padres e papas para obter perdão dos pecados. Podemos ir diretamente a Deus pela oração, o que automaticamente restaura o altar do incenso. Se sonharam em ser calvinistas naquele tempo, seguindo Calvino e os presbiterianos, então seriam considerados como uma seita. A propósito, quem vos trataria como uma seita? Os luteranos. Quando os luteranos descobriram a verdade, disseram, ok, é isto. De que falam eles? De que falam eles? Nós sim temos a verdade. Lutero não entendeu que as suas descobertas faziam parte de um plano maior. No ano 1600, um homem chamado John Smith entra em cena. John Smith, juntamente com Roger Williams, tornam-se os fundadores do movimento batista. Deixe-me perguntar-vos algo. Qual é o foco principal desse movimento? O batismo. Imagino naquele tempo, se falasse de batismo por imersão, as pessoas diriam, és louco completamente, não sabes que todos se batizam por aspersão? Seriam tratados como pertencentes a uma seita, e adivinhe, quem vos trataria como tal? Os luteranos e os presbiterianos. Tornaram-se amigos. Ei, olha lá aquele batista, vamos tratar dele. Estão vendo um padrão aqui? Então, os batistas restauraram a ideia do batismo por imersão. E, a propósito, as pessoas poderiam dizer, vocês batistas só focam no batismo. Queridos, foi uma verdade presente naqueles dias. Deus deu-lhes uma verdade presente e as pessoas não a entenderam. Então acusaram-nos de estarem focados somente num aspecto. Não, Deus chamou-os à existência por uma razão. Louvado seja Deus pelos batistas. No ano 1700, um homem chamado John Wesley entra em cena. John Wesley é o fundador do movimento metodista. Acho que sabe onde isso vai começar. John Wesley tem um sentimento muito especial. Ele acredita que cada pessoa individualmente é um evangelista. Todos deveriam ser a luz do mundo. Ele dá início a estas sociedades missionárias, mandando as pessoas evangelizar. Efetivamente, ele restaurou o candelabro.
se considerassem ser um metodista no ano 1700, adivinhem quem vos perseguiria? Os batistas, os presbiterianos e os luteranos. Aqueles metodistas são loucos, comem bebês. Por que é que eles comem bebês? Deixe-me afastar dessa igreja que come bebês. Deveriam ler as coisas que disseram sobre a igreja metodista quando entrou em cena. Queridos, esta é a maneira como o diabo ataca a verdade. A maneira mais simples de o fazer é afirmando: eles comem bebês. São uma seita, são loucos. Eles obrigam-nos a ficar com a mão no ar durante o culto inteiro na igreja. Ok, deixa isso para lá. Lembre-se, o que temos agora, queridos? Falta-nos uma peça do santuário restaurada. Uau! O quê? A profecia dos 2.300 anos termina em que ano? 1844. Impressionante. Estão acompanhando o vosso filme? Impressionante. Como Deus chamaria o movimento à existência exatamente no fim desse período. 1844. Impressionante. Queridos, posso dizer-vos algo? Vocês não são adventistas do sétimo dia por acidente. Vocês são um movimento que tem uma certidão de nascimento profetizada. Posso dizer-vos algo? Houve um jogo de futebol americano. E tem que me ajudar porque estou me a esquecer neste momento. Foi entre Cal State e Stanford. E nesse jogo, o relógio mostrava 3 segundos para o jogo acabar. Penso que era Stanford que estava ganhando. E Cal State preparava-se para fazer um pontapé de saída. A banda que torcia por Stanford pensava que o jogo estava terminado. Sim, a banda entrou no campo, marchando e tocando, pois pensavam que o jogo havia acabado. Cal State toma posse da bola. Percorrem o campo e um jogador pega na bola. Começa a correr. Fazem-lhe uma placagem. E antes de cair no chão, consegue passar a bola a um colega. Pumba! Para o colega número 2. Ao percorrer o campo, correndo, fazem uma placagem. Mas antes de cair no chão, ele passa a bola ao colega 3. O comentador começa a falar e a elevar a sua voz, porque pensa que o jogo acabou. Mas, calma aí, o que se passa? O jogador 3 apanha a bola e tentam impedir-lhes, mas antes de cair no chão, ele passa ao jogador número 4. O quarto jogador apanha a bola, corre e fazem-lhe uma placagem, mas bem antes de cair no chão, ele passa ao jogador número 5. O jogador número 6 apanha e leva a bola até a linha final. Queridos, ouçam bem, pertencem todos à mesma equipe. Os adventistas são simplesmente batistas, metodistas, presbiterianos lolados que pegam na luz que têm e a juntam num ponto de fusão. É isso que somos. Alguém que iniciou o movimento adventista, começando por batistas, metodistas, presbiterianos e até mesmo católicos. Que outro movimento tem essa história toda? Se vivêssemos nos tempos de hoje, seríamos considerados uma seita.
De fato, os vossos vizinhos acham-vos piada. Aqueles adventistas, eles comem bebês. Teriam que ser ousados hoje em dia e manterem-se firmes, dizendo, vou ser adventista do sétimo dia. Ousados o suficiente. Olhando para o passado, diríamos, Lutero, eu teria estado contigo. Wesley, eu teria estado contigo. E Deus diz, faz o teu teste agora. Aqui está o teu teste. Quando 1844 chegou, a Bíblia diz que não haveria mais tempo de profecia. Por outras palavras, o tempo está terminando. Estamos vivendo a cena dos últimos tempos da história, queridos. Não podemos deixar cair a bola agora. Os anjos estão em pé, observando com grande entusiasmo até onde vamos conseguir chegar, até ao tempo do fim, ou até a zona final. Queridos, o povo de Deus apanha esta bola, percorre o campo com a mensagem dos 3 anjos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Qual é o assunto desse juízo? Baseia-se na lei. Vem, queridos, a mensagem dos 3 anjos não pode avançar até que a lei seja restaurada. Por isso, Jesus diz que este evangelho será pregado a todo mundo e depois virá o fim. Queridos, este evangelho foi rejeitado durante toda a Idade das Trevas. Portanto, não foi até 1844 que foi totalmente restaurado. É a partir desse tempo que a mensagem do evangelho começa a ser espalhada. Quer saber algo? A única vez que a palavra evangelho aparece no livro de Apocalipse, é em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que é a primeira mensagem dos 3 anjos. Uau! Este é o evangelho que tem que ser espalhado por todo o mundo. Queridos, a verdade é somente uma. A verdade é somente uma. O evangelho que está a ser pregado é simples. Entra na arca. Ok, parece que não entenderam. Voltemos a tentar. Entra na arca. Que arca? A arca do concerto. Esta é a arca para a qual estamos chamando as pessoas. É a mensagem que foi para Noé. Entra na arca antes que seja tarde. Muito bem, precisamos de ver isto muito rapidamente. Ao mesmo tempo que a verdade está sendo restaurada na terra, algo está acontecendo no céu. Que acontecimento é este? O julgamento. De que trata o julgamento? Para que serve? O julgamento é para os anjos no céu. Deus tenta convidar a humanidade para pertencer à sociedade do céu. Mas os anjos não sabem o que está escrito no coração dos homens. Imaginem, alguém leva uma vida inteira sendo um bandido. Os anjos sabem. No seu leito de morte, ele não consegue falar, mas no seu coração ele diz, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me. E o Senhor diz aos anjos, escrevam o nome deste homem no livro da vida. E os anjos respondem, o quê? Ok, eu escrevo. Mas eu sei que um dia os livros serão abertos e mostrar-nos-ás a todos porque é que este homem foi salvo. Estão me acompanhando? Porque somente Deus consegue ler os corações humanos. Agora há um adversário. Quem é ele? Satanás. Deus não te está acusando. Não tem livros para mostrar que não tens remédio. Do gênero, apanhei-te, estás perdido. Deus é nosso defensor. Satanás é que nos persegue. Satanás diz, olha, este miserável aqui, e este. A razão pela qual Deus tem livros é por conterem evidências de que houve arrependimentos. Deus abre um livro e diz, de acordo com os meus livros, ele se arrependeu e por isso está salvo. Estão me acompanhando? O julgamento de Deus não é contra ti. Ele não quer que te sintas perdido. Ele está juntando evidências para te livrar das acusações de Satanás. Quando este julgamento acabar, os anjos dirão, porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Estão me acompanhando?
Vou deixar durante um pouco os meus slides. Vamos avançar bastante. Ao mesmo tempo que a mensagem dos 3 anjos é espalhada, e elas servem para chamar o povo de Deus para sair de Babilônia e não beber do seu vinho, o vinho da ira da sua prostituição, que afirma que se pode ignorar a lei de Deus. A propósito, a Bíblia menciona que não é saudável que os reis bebam vinho, para que, ao beberem, esqueçam a lei de Deus. Está escrito em Provérbios 31, de 4 a 5. Sabemos que a segunda mensagem está direcionada para a lei de Deus, pois Babilônia oferece a taça, que diz que não faz mal ignorar a lei de Deus. Se tiverem essas ideias, não terão perfil para entrar no reino de Deus. Muito bem, então a mensagem dos 3 anjos são pregadas, e o que acontece depois? As pragas são lançadas. Sabe de onde vêm as pragas? Vêm do lugar santíssimo. Por que será que vem desse lugar? Porque aparecem 7 anjos com 7 pragas vindos do lugar santíssimo. É muito simples. Aqueles que recebem as pragas são os que rejeitaram o que estava no lugar santíssimo, a lei de Deus. Estão acompanhando? Então, as pragas saem e Jesus volta. Tenho que vos mostrar isso. A Bíblia diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Conseguem ver a peça que está ali? O altar do sacrifício. Vejam bem, queridos, aqueles que morreram em Cristo e morreram com Ele vão ser o quê? Ressuscitados. Aquele altar ali aponta também para o fato de aqueles que morreram com Ele ressurgirão também com Ele. A pia, que significa Ele, purificação. Sabiam que ninguém entrava no templo sem se lavar primeiro? Sabiam que isso aponta para quando recebermos os nossos corpos novos, os nossos corpos imaculados? Vejamos, o altar dos sacrifícios aponta para os que serão ressuscitados. A pia aponta para depois da ressurreição, onde terão os corpos purificados para que possam entrar no reino dos céus. Sabem que o candelabro representa o reino dos céus? Lembram-se? Uma cidade edificada sobre o monte. Quantos de vós pensam entrar na Nova Jerusalém? Amém? O que acontece quando entramos na Nova Jerusalém? Isso é maravilhoso. Nós não morreremos e ascenderemos logo aos céus. Morremos, mas temos que ressuscitar e ser purificados. E depois entramos na cidade de Deus. Até a mensagem sobre o estado dos mortos pode ser encontrada no santuário. Então entramos na cidade de Deus e depois sentar-nos-emos na mesa das boas-vindas. Sentar-nos-emos na mesa das boas-vindas. Quantos desejam sentar-se nas mesas das boas-vindas? Amém? Depois de o fazermos, passaremos 1000 anos. Fazendo o quê? Trabalhando de júri. Trabalhando de júri. Que representa o altar do incenso, a intercessão de Cristo por nós. Passaremos 1000 anos a rever a intercessão de Jesus pelos perdidos. Vamos ver como essa intercessão foi rejeitada pelos perdidos. Estão acompanhando? Quando esses 1000 anos acabarem, o que acontece? A Bíblia diz que no fim desse julgamento os justos dirão, tal como os anjos, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Veem o que se passa aqui? Os anjos concordam com os desígnios de Deus, a humanidade redimida concorda com Deus. Okay? Passam 1000 anos, Jesus e os santos voltam à terra e os ímpios ressuscitam. E o que acontece? Eles apresentam-se perante o quê? Apresentam-se perante o quê? Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus.
Queridos, estamos terminando o nosso filme. Onde começou o filme? Perante o trono de Deus. Onde termina o filme? Ali estão Satanás e os ímpios perante o trono de Deus. Os livros estão abertos perante os seus olhos. E enquanto releem os livros, adivinhem o que dirão. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e haverá uma decisão unânime. Deus é justo. Ninguém no universo inteiro dirá, talvez... Não. Os próprios ímpios dirão, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Reis dos Santos. Lembram-se quando a Bíblia diz que Lúcifer seria destruído, rodeado de pedras de fogo? Sabem que pedras de fogo seriam essas? Deus escreveu a lei em pedra. Deuteronômio diz-nos que a lei e chamas foram escritas pelo dedo de Deus. A mesma lei que Lúcifer destruiu, destruí-lo-á. Os ímpios são queimados, tornam-se cinzas. Cristo cria um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz em Isaías 66, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Por quê? Tal como Israel celebrava o sábado como sinal de libertação do cativeiro, também nós guardaremos o sábado, lembrando-nos da nossa libertação do pecado deste mundo. O último filme da terra. Queridos, não deixem que os ímpios vos digam, no fim dos tempos, viram este filme e não me disseram nada. Contaste-me outros filmes, viste este, mas não me contaste nada sobre este filme. Quando os ímpios estiverem perante Deus, diz Ellen White, será uma paisagem panorâmica. Este mundo tornar-se-á num cinema gigante, onde todos verão o papel que desempenharam. Que papel desempenharam neste filme? Isto não é um filme de ficção, queridos. Isso é a realidade. A Bíblia diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Querem ser uma estrela? Queridos, o lugar onde nascem as estrelas, o lugar onde nascem as estrelas, está na hora de nascer de novo. Queridos, já terminei. Estão passando os créditos do fim. Papel principal, Jesus. Amém? Deus quer usar-te para orientar outros para o caminho do trono de Deus. Acham que os conseguem guiar até o trono de Deus? Deus pode usar-te. Se o vosso desejo é serem usados por Deus, coloquem-se de pé e vamos orar. Pai que estás no céu, agradecemos-te porque nos mostraste o último filme da terra. Agradecemos-te porque nos fizeste entender o grande conflito e como tudo se procederá, como tudo começa e como tudo acaba perante o teu trono. Por favor,
Ajuda-nos a ver este filme vez após vez, que possamos colocar estas imagens na nossa memória, de maneira a facilmente partilharmos com os outros em nosso redor. Faz-nos nós estrelas, estrelas. No último filme da Terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.